Graça e paz, queridos. Eu quero contribuir com esse termo, universalidade, olhando para os evangelhos, exatamente nessa aula aqui. Lembrando que universalidade, a gente não pode esquecer disso, tá? Esse é um ponto central dentro da teologia bíblica de missões. Universalidade fala que os propósitos de Deus são amplos. Ele não faz acepção de pessoas de maneira nenhuma. Pelo contrário, ele quer que todo ser humano seja atingido, todo ser humano conheça a salvação. Mas quando a gente olha aqui para o Antigo Testamento e a gente observa a história de Israel, olha o que Paulo, por exemplo, fala sobre Israel. Romanos capítulo 3, versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Paulo está falando aqui que tem uma importância tremenda dentro da história de Israel, especialmente ali quando a gente observa que Deus ele muda a sua metodologia, ele separa uma família, a família de Abraão, ele começa a se revelar a partir daquela família, que vira um povo, que chega nos dias de Moisés, que a lei é dada, os princípios de Deus são revelados para toda a humanidade, adorará somente a um Deus, ao Deus verdadeiro, não fará imagem de escultura, e por aí vai, né? Não roubarás, não matarás. Todos são 630 mandamentos resumidos aí nesses 10, né, que eu, que você, que nós conhecemos muito bem. Quando as nações seguem esses mandamentos, as nações são abençoadas. Lembrando também que quando Israel vai sendo santificada, ela vai se separando das nações. As nações vão percebendo a glória de Deus, elas são atraídas para irem a Jerusalém. Está lembrado aqui da rainha de Sabá? Esse é um princípio da manifestação de missões no Antigo Testamento. E Israel carrega a profecia do Senhor, as revelações dos céus na terra foi dada aos judeus. Jesus Cristo era judeu. E a grande pergunta que vem agora é essa: Cristo relaciona seu ministério com o universo das nações? Nós precisamos lembrar, irmãos, que desde o início do seu ministério ele tinha uma visão da humanidade como um todo, mas sentia que era especialmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel que foi enviado. Isso aqui é muito importante. É interessante a gente ler, inclusive, os evangelhos nessa perspectiva do judeu falando para o judeu, mas deixando as pinceladas, deixando o mandato, preparando seus discípulos para que um testemunho através da igreja fosse dado, começando em Jerusalém até os confins da terra, Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Ou seja, o Senhor deu seu ministério, concentrou o seu ministério especialmente para o povo de Israel. Mas apesar disso, ele ensinou os apóstolos que ele era o salvador de todos os homens e lhes deu uma missão universal. Vamos passar isso aqui rapidamente nos 4 evangelhos. Vamos começar pelo evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho. Se você abrir, por exemplo, você tem Marcos capítulo 10, versículo 45, mostrando o tema, a perspectiva pela qual Marcos enxergou Jesus como servo perfeito. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por muitos, muitos. Todos, não somente judeus. Propósito amplo, atingir toda a humanidade. Nós precisamos enxergar isso em toda a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, mas agora eu quero que nós concentremos aqui. Ele termina aqui o Evangelho de Marcos, por exemplo, Marcos capítulo 16, versículo 15. Vamos ver aqui, ó. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Olha o que diz aqui também Marcos capítulo 13, versículo 10. Marcos 13, versículo 10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, embora o judeu estava falando especialmente, sabe, dentro do seu povo, Marcos escreveu principalmente para um público ligado ali a Roma, apresenta Jesus como servo perfeito, ele deixa aqui um mandamento, ele abre o entendimento falando que todas as nações, toda a humanidade precisava ser atingida. O Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus como rei, é a revelação da realeza de Jesus. Nós sabemos que
escritor ali, ele faz um esforço muito grande pegando as profecias do Antigo Testamento, mostrando que esse era o Messias. Mas nós também vamos ver o mesmo princípio da universalidade aplicado aqui, não era somente para o seu povo, mas especialmente um texto que nós precisamos entender profundamente, que é Mateus capítulo 28, a grande comissão. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tá? Isso aqui é muito importante, o Evangelho de Mateus, terminando aqui com a grande comissão, mostrando o propósito de atingir toda a humanidade, todas as nações. Evangelho de Lucas tem um ponto aqui muito interessante. Lucas capítulo 3, você vai ver a genealogia de Jesus Cristo, começando ali nos seus dias, terminando em Adão. Começando aqui no capítulo 3, versículo 23, ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era, como se cuidava, filho de José, filho de Eli. E terminando aqui a sua genealogia, no versículo 38, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Ou seja, quando a gente olha para a genealogia, que é um texto que mostra Jesus no Evangelho de Lucas como filho do homem, fala da humanidade do Messias, ele pega então e trata desde Adão, ou seja, antes do surgimento do povo de Israel, desde Adão isso aqui é tratado, isso também é um princípio muito significativo de universalidade. Mas o mais interessante, o mais completo, a mais completa perspectiva está no Evangelho de João. O Evangelho de João é impressionante. O Evangelho de João trata Jesus como o Filho de Deus, né? O eterno Filho de Deus. E você vai ver que ele é o Logos. Ele é o Logos, a luz que ilumina todos, mostra Jesus numa amplitude muito grande, todos, né? E nós também vamos enxergar 79 vezes a palavra cosmos, que é mundo, ou seja, a amplitude da universalidade no Evangelho de João é um negócio extraordinário, é grande demais. É como se fosse evoluindo e o Evangelho de João é o ápice, né? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos, o quanto receberam, foram feitos filhos de Deus. Vamos ver algumas passagens aqui. João capítulo 3, versículo 16, por exemplo, e 17. Você conhece aqui essa passagem, ela é bem conhecida, mas vamos ver que essa palavra cosmos, que significa mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Interessante. João capítulo 1, versículo 29, fala o seguinte: no dia seguinte, viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, toda a humanidade. João capítulo 4, versículo 42. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. João capítulo 6, versículo 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Vamos ver mais algumas passagens bem rápido, só mais 3. Romanos capítulo 8, ou melhor, João capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus: eu sou a luz do mundo. João capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A última passagem aqui, João 12, existem outras, versículo 46, fala o seguinte: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Então, nós estamos enxergando aqui, estamos vendo esse princípio da universalidade se revelando e se mostrando em todos os 4 evangelhos. Como eu falei aqui, né, para o entendimento
de missões, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esse princípio da universalidade é fundamental, e eu quis com essa aula frisar esse princípio, mostrando que ele está presente aqui, não somente no Antigo Testamento, onde as nações deveriam ir a Israel, santidade e glória de Israel acontecendo, atrai as nações, mas agora também no Novo Testamento, santidade e glória na igreja, lança a igreja da igreja para as nações, para um testemunho poderoso. Queria contribuir para fixar esse entendimento aí, ele está presente no curso Missões com Propósito, ele é um dos pontos centrais do curso Missões com Propósito. Se você ainda não conhece esse curso, acesse agora os nossos links, entre em contato conosco, seja edificado. Se você quiser viajar conosco, também é importante que você estude, tenha esse primeiro módulo para aqueles que vão viajar conosco. Que Deus te abençoe, nos encontramos aí nas frentes de batalha do Senhor.